Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos retomar dois conteúdos que já tivemos aí durante o nosso período escolar, que é princípio multiplicativo e permutação simples. Então acompanhe comigo uma situação simples, aliás, antes dos objetivos da aula. Então a gente vai conceituar, o princípio fundamental da contagem, da permutação simples. Nós vamos resolver situações envolvendo, então, o princípio fundamental e também a permutação e vamos aplicar esse conceito de permutação com repetição na resolução de situações problemas. Então, Paulo, ele vai participar de uma entrevista para emprego e está indeciso qual roupa usar. Então, ele tem à sua disposição 3 calças azuis, 2 camisas e sapatos marrom e preto. E também as camisas, são a cor azul, branca e azul. E os calçados sem cadarço. Então, quantas escolhas Paulo poderá fazer se escolher uma calça, uma camisa e um calçado? Muito simples, gente? A gente pode usar um diagrama, como está aqui, as calças que eles têm disponível, que é a azul, preta e branca e a marrom. Temos as camisas branca e azul e o calçado com cadarço e sem cadarço. Então, eu posso usar o diagrama ou eu posso usar o princípio multiplicativo, que é o que a gente já sabe, fazer aquela multiplicação entre eles. 3 vezes 2 vezes 2, que me dá 12 possibilidades. Muito simples. Então, vamos aí já fazer um exercício para a gente praticar aí e rever, esse princípio multiplicativo. Então, ao lançarmos simultaneamente, ou seja, de uma vez, uma moeda e um dado, determine a quantidade de possibilidades para o resultado. Lembre que a moeda, ela tem 2 faces, a cara e a coroa, e o dado eu tenho 6 faces, de 1 a 6. Aí, então, você vai transcrever no teu caderno esse exercício, resolver, e aí nós já retomamos aí com a resolução. Tenho certeza que você está mandando muito bem neste assunto. Conferindo então, ficamos com 2 possibilidades, que é a cara e a coroa, e 6 possibilidades aí dos dados. Usando então esse princípio multiplicativo, basta eu multiplicar 2 vezes 6, que é 12. Então eu tenho 12 possibilidades diferentes para esse resultado. Então quais são esses resultados? Usando também o diagrama de árvore, a gente pode usar dessa forma e chegaremos aí no mesmo resultado. A cara e a coroa das moedas e as faces do dado. Certo, gente? Olha aqui um segundo exercício para a gente praticar. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então lembre que eu tenho aí 7 algarismos e eu quero que sejam de 3 em 3. Posso usar o diagrama e também posso usar aí o princípio. Então, vamos ver qual das possibilidades você vai utilizar e daí já retomamos aí com a resolução.
Vamos lá então? Lembrando que como eu quero, né, 3 algarismos, então nós temos, para 3 algarismos eu tenho que formar uma centena, dezena e unidade. Existem 8 algarismos de 0 a 7. Então, o que acontece? Há 7 possibilidades para a centena, que lembra que o 0 ele não é permitido. A gente já viu essa matéria, né, em contexto anterior. 8 para dezenas e 8 para unidades. Portanto, podemos formar 448 números, que vai ser o 7 vezes 8 vezes 8. Então, só para a gente relembrar, né, que o 0 ele é excluído do algarismo das centenas, pois o número considerado deve ter 3 algarismos. Lembrando também que aqui já ficaria bem mais complicado, né, a gente usar um diagrama de árvore, né, devido a todas essas possibilidades. Então, muito mais fácil, muito mais rápido, eficaz e menos passível de erro eu fazer aí através do princípio multiplicativo. Seguimos em frente. Olha lá o terceiro exercício. Determine quantas possibilidades há ao se retirar 3 cartas de um baralho sucessivamente, de modo que todas as cartas sejam da cor preta. Lembra que esse exercício é um exercício clássico de cartas. O meu baralho total tem 52 cartas, onde eu tenho as pretas e as vermelhas. No caso aqui, ele quer que sejam da cor preta, então ele especificou. Então, pensa aí um pouquinho, tenho certeza que você vai relembrar, né, como que a gente faz esse cálculo que é muito simples. E aí nós retornamos com a resolução. Vamos rever então como é que ficou a resolução. Como ela quer ter 3 cartas, né, da cor preta, então eu vou ter 26, 25, 24. Fazendo, né, esses cálculos, né, essa multiplicação que também aí vem nos auxiliar a fazer uma revisão aí com números multiplicativos, né? Aí basta eu fazer a multiplicação e eu vou ter 15.600 possibilidades. Lembra que ele me delineou, né, que eram as cartas pretas e eram as 3 primeiras sucessivamente. 3 pretas. Chegamos então em 15.600 possibilidades aí usando o princípio multiplicativo. Agora a gente vai passar, né, para a permutação simples. Vamos já ver um exemplo para a gente ver como é que eu uso permutação simples. Então, quantos números de 3 algarismos, olha que importante, sem repeti-los, em um mesmo número podemos formar? Pelo 1, 2 e 3. Então, aqui nós podemos resolver por tentativas. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Então, concluímos
que são 6 números procurados. Porém, nós também podemos, né, usar aí o nosso diagrama de árvore, né? São 3 possibilidades, aonde eu vou fazer essa multiplicação, chegando em 6 possibilidades. Aqui a gente não multiplica, mas soma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, certo? Então, o que eu posso chegar à conclusão disso? Que pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos ter 6 possibilidades. 3, 2 e 1. Lembra que a gente usa o fatorial de 3, que me dá 6. Observe que a ordem dos algarismos é muito importante. Todos os números diferem entre si pela ordem dos seus algarismos. Se a gente usar, né, pela tentativa, né, a gente vai observar isso. No diagrama a gente também observa isso. Então, logo no princípio multiplicativo, isso também fica muito claro que todos são diferentes. Então, qual é a conclusão que nós chegamos dentro da permutação simples? Que esse agrupamento ordenado, ele difere pela ordem e ele recebe esse nome, então, de permutação simples. A gente indica por P de N, né? Onde o P maiúsculo é permutação e N é esse número que a gente vai estar trabalhando, né? Então, a formulazinha dele é N fatorial, tá? Até nós chegarmos em 1. Aí, para que a gente então realmente veja se estamos aí lembrando como que nós fazemos essa resolução de permutação, temos um exercício aqui na tela. Quantos são os anagramas diferentes, né? Lembra que são anagramas? Que são aquelas diferentes posições das letras de uma palavra. Por exemplo, aqui na palavra Roma. Observe que eu não tenho repetição. Né? Todas as letras são diferentes, então nós vamos usar a permutação simples, aonde eu vou fazer o fatorial do número de letras da palavra Roma. Então, anote aí no seu caderno, tenho certeza aí que esse assunto está dominado e a gente vai vir aí com a conferência. Vamos conferir então, estudantes? Então, lembrando que, né, como são 4 letras, né, não há repetição delas, então nós vamos usar o princípio aí multiplicativo, né? Ou seja, qual é a permutação então de 4, né? Então, lembrando que é 4 vezes 3 vezes 1, que me dá 24. Então, eu tenho 24 anagramas, né? Também podemos utilizar, né, a permutação simples, né? Aqui a gente usou o princípio multiplicativo e aqui vamos usar a permutação simples, né? P de 4, N fatorial, que é o meu 4, e o fatorial de 4 também chegamos em 24. Lembra que ainda eu posso fazer desta forma aqui, né? A inversão das letras ou a mudança de posição das letras. Mas como já são 24, ela é mais passível de erro eu fazer dessa forma. Então, muito mais fácil eu usar ou, e mais certeiro, né, usar o princípio multiplicativo ou a permutação, porque são 4 letrinhas diferentes. Aqui eu tenho um processo industrial que deve passar pelas etapas A, B, C, D e E. Tenho 2 perguntinhas muito fáceis aí para serem respondidas. Quantas sequências de etapas podem ser delineadas se A e B devem ficar juntas?
no início do processo e A deve preceder B. Então, A tem que vir primeiro que B. E quanto às sequências de etapas podem ser delineadas se A e B devem ficar juntos em qualquer ordem e não necessariamente no início do processo. Então, também um exercício muito interessante, foi cobrada, né, em um vestibular, super importante você ir testando aí questões que foram cobradas em vestibulares e já retomamos aí com a resolução. Conferindo, nós temos que na letra A devem ficar delineadas A e B, mas A deve preceder o B. Então, eu formo somente um conjunto aqui. E fica com os demais que eu vou permutar 3. Logo, a permutação de 3 é 6, então teremos 6 sequências nessa etapa. Na letra B, elas devem ficarem juntas, né? Então, novamente, como eu tenho 5 etapas, se as duas A e B ou B e A têm que ficar juntos, independente da situação, né? Ou seja, de qualquer ordem, né? Eu vou permutar o 4, que a gente já sabe que é 24, né? A permutação de 4, vezes 2, que vai me dar 48. Agora a gente vai avançar um pouquinho aí no nosso conteúdo, lembrando aqui da palavra matemática. Se eu fosse fazer a permutação dela simplesmente, eu teria 3.628.800 anagramas. Porém, a palavra matemática, eu tenho algumas repetições, né? Eu tenho 3 P's, né? Aliás, a total são 10, mas eu tenho 3 letras repetidas. A letra T é repetida 2 vezes, a letra M é repetida 2 vezes e a letra A são repetidas 3 vezes. Então, como é que eu vou fazer? Lembrando lá do nosso conceito inicial, permutação total de 10 letras, onde eu tenho essas letras repetidas, né? Eu tenho o A, que são 3 vezes, o T 2 vezes e o M 2 vezes. Então, lembrando que eu vou chegar com o meu fatorial o mais próximos para eu poder simplificar, que no caso aqui o meu fatorial é o 3, que é o maior. Então, eu vou com o 9, 8, 7, 6, 5, 4 até o 3, simplifico com esse 3, o fatorial de 2 é o próprio 2. Chego então em 604.800 dividido por 4, 151.200. Veja que quando eu tenho repetição de letras dentro de uma palavra, são bem menos anagramas que eu tenho. Então, o que acontece? Esse número de permutações, então, é dado através de uma formulazinha aqui que a gente conhece, que N fatorial é meu total, o alfa, o beta e o gama vão ser essas repetições
dentro aí da minha situação, que no caso na matemática foram 3, 2 e 2, que foram as letras repetidas. Então, vamos fazer uma prática aí usando essa repetição de anagramas? Então, olha lá, quantos são os anagramas da palavra arara? Então, lembre que eu tenho repetição de letras, certo? Tanto A quanto R. Então, você vai usar essa formulazinha aqui que nós acabamos aí de revê-la para você conseguir resolver este exercício facilmente. E daí nós já retomamos aí com a resolução. Então vamos conferir? Então lembre, né, que a palavra arara tem 3 letras As e 2 letras Rs. Então eu vou fazer uma permutação de 5, 3 por 2, né? 5 é o total, 3 As e 2 Rs. Chego num resultado, né, aplicando o princípio multiplicativo de 10. Então são 10 anagramas aí da palavra arara. Então, o que a gente viu na aula de hoje, né? A gente viu a contagem, a permutação simples, né? Usando aí o nosso fatorial, né? De aulas anteriores e também a permutação com repetição, tá? Então, até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos daqui a pouquinho.